dia, eu sou o Gabriel e hoje nós estaremos começando mais um episódio de Se Liga na História de O Menino do Dedo Verde. Bem, pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós temos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada programa nós vemos como a história foi criada, ou como o criador teve a ideia de criá-la. Bom, como vocês viram, nesses últimos sábados aí não vem tendo muitos Se Liga na História. Por causa dos sábados letivos que tá tendo, que inclusive são muito legais, eu recomendo vocês assistirem se vocês não assistiram ainda. Mas agora, se liga na história! O Menino do Dedo Verde. Parte 3. No qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tisto faz uma descoberta. As pessoas grandes têm a mania de querer, a qualquer preço, explicar o inexplicável. Ficam irritadas com tudo que as surpreende. E logo que acontece no mundo algo de novo, obstinam-se em querer provar que essa coisa se parece com outra que já conhecia há muito tempo. Se o vulcão se extingue calmamente como um cigarro, eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando na cratera, escutando, cheirando, descendo por meio de cordas, esfolando os joelhos, enchendo tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente: esse vulcão parou de fumegar. Deve estar de nariz entupido. Afinal, será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às grandes pessoas um bom pretexto para se agitarem. Jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é essa sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida, acorreram de toda parte, de trem, de avião, de táxi, até de bicicleta. Os sábios, que se chamam de botânico e que se dedicam a esquartejar flores, dar-lhe os nomes mais difíceis e fazê-las secar entre mata-borrões, para ver quanto tempo levam até o perderem o colorido. É uma profissão que requer muitos estudos. Quando os botânicos se reúnem, eles formam um congresso. Havia, portanto, em Mirapólvora, um congresso de botânicos. Mas, se existe uma infinita variedade de flores, em compensação, só conhecemos 3 espécies de botânicos: os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam, chamando-se Senhor professor, meu prezado confrade. Como o hotel estava repleto de jornalistas que se recusavam a deixá-lo, foi necessário instalar um acampamento na praça principal. Parecia um circo, mas bem menos divertido. Tisto vivia ansioso. Se descobrem que fui eu, segredou ao bigode. Vai ser um Deus nos acuda. Mas não te preocupes. Essa gente não sabe nem eu mesmo fazer um buquê. Aposto que os meus bigodes, como nada, descobrirão. Com efeito, ao cabo de uma semana durante a qual examinaram a lente cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. As flores de cadeia não passavam de flores iguais às outras. Era preciso reconhecer sua única extravagância, que era terem crescido numa noite. Então os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros de mentira, fraude e ignorância. Então o acampamento ficou igualzinho um circo.
Mas um congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim, para que ninguém pudesse entender. Falaram em condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes, e da excepcional facundidade dos mouros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de Mirapólvora faziam deles. Em seguida, foram embora para um outro lugar, onde haviam descoberto uma cereja sem caroço, e Tisto recuperou a antiga tranquilidade. E os prisioneiros no meio disso tudo? Vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito. Pois bem, fique sabendo que a surpresa, a agitação e a emoção dos botânicos nada foram em comparação ao deslumbramento dos prisioneiros. Como já não haviam grandes grades em suas celas, nem arame farpado ou ponta de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar. Tão entusiasmados, estavam a contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se à briga. A madressilva que brotava nas fechaduras impedia as portas que fechassem, mas os próprios prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Quem ficara mais contente? Tisto, é claro. Ele triunfava em segredo, mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo gritá-lo. Ora, Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tisto. Assim, ele se acostumou. Quando sentia o peso do segredo, ia ir conversar com o pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege, muito macio. Tisto, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. Ginástico, escuta bem o que eu vou te dizer, e não repete para ninguém, disse Tisto, certa manhã, ao encontrar-se com o pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Descobri uma coisa extraordinária, disse Tisto em voz baixa. As flores não deixam o mal ir adiante. No qual Tisto, de novo com o Sr. Trovões, recebe uma lição de miséria. É preciso acontecimentos extraordinários para que se dêem férias a crianças. Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa. Mas a gente logo se habitua. E acaba achando natural que um gigantesco jardim se eleve em um lugar de muros cinzentos. A gente se habitua a tudo, mesmo a coisas mais estranhas. E a educação de Tisto voltou a ser em breve a principal preocupação de Sr. Papai e Dona Mamãe. Eu penso que seria bom agora, dizia o Sr. Papai, mostrar-lhe um pouco o que seja miséria. Em seguida, o que seja doença, dizia a Dona Mamãe, para que ele cuide bem da saúde. Já que o Sr. Trovões lhe deu uma bela lição de ordem, vamos confiar-lhe também a lição de miséria. Lição de miséria. Foi assim que Tisto aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Sr. Trovões, que a miséria mora nas favelas. Haviam aconselhado a Tisto que vestisse, para essa visita, uma roupa mais velha. O Sr. Trovões lançou mão da mais forte voz de trombeta para explicar a Tisto que as favelas ficavam nas margens da cidade. As favelas são um flagelo, declarou ele. E o que é um flagelo? Perguntou Tisto. O flagelo é uma desgraça grande que atinge muita gente ao mesmo tempo.
O Senhor Trovões já não precisava dizer coisa alguma, pois Tisto já sentiu o polegar coçando. Mas o que esperava era pior que uma cadeia. Caminhos estreitos, lamacentos, mal cheirosos, insinuavam-se entre tábuas apodrecidas, juntadas de qualquer jeito. Essas tábuas também pareciam formar casebres, mas tão esbruçados e oscilantes ao vento que a gente custava acreditar que conseguisse se manter de pé. As portas eram remendadas com papelão ou com velhos pedaços de lata. Ao lado da cidade limpa, de cimento e tijolos, varrida cada manhã, a favela era como se fosse uma outra cidade. Repelente que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrinas e caminhões de limpeza urbana. Um pouco de relva beberia essa água lamacenta e tornaria os caminhos mais agradáveis. Em seguida, os volúveis e clematites, em quantidade, reforçariam os pobres barracos quase a desmoronar. Pensava Tisto, cujo polegar em riste ia deixando impressões digitais em todas as feiuras do trajeto. Nos barracos vivia muito mais gente do que eles podiam conter. Essa gente havia de ter, é claro, mau aspecto. Vivendo apertados assim, uns contra os outros, sem um raio de sol, tornam-se pálidos, como as chicórias que o bigode conserva na adega. Eu não gostaria que me tratassem como um pé de chicória. Tisto resolveu fazer crescer gerânios ao longo das janelas, para que as crianças vissem um pouco mais de cor. Mas por que toda essa gente mora em casinhas de coelho? Perguntou de repente. Porque não possuem outra casa, é claro. Isso é uma pergunta idiota, respondeu o Senhor Trovões. E por que eles não têm outra casa? Porque não tem trabalho. E por que eles não têm trabalho? Porque não tem sorte. Então, quer dizer que eles não têm nada? Sim, a miséria é isso. Pois amanhã, disse Tisto consigo, eles terão ao menos algumas flores. Ele viu um homem batendo na mulher e uma criança, fugir chorando. A miséria está nos homens ruins? Perguntou Tisto. Quase sempre, respondeu o Senhor Trovões, que começou a lançar uma fanfarra de terríveis palavras. De acordo com seu discurso, a miséria devia ser uma horrível galinha negra de olhos ferozes, bico aduns, de asas tão grandes quanto o mundo, chocando continuamente horrendos pintinhos. O Senhor Trovões os conhecia todos pelo nome. Havia o pinto roubo, que se apoderava das carteiras dos transeuntes e assaltava os bancos. O pinto embriaguez, que tomava um aperitivo atrás do outro e acabava caído na sarjeta. O pinto vício, sempre quase à espreita de qualquer coisa desonesta. O pinto crime, sempre de revólver na mão. O pinto revolução, sem dúvida o pior de todos. Tisto, você não está me ouvindo! Exclamou o Senhor Trovões. Para começar, pare de coçar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Põe as suas luvas. Eu esqueci as luvas. Recomeçaremos nossa lição. É preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências. O que é? O que é preciso? Pense um pouco. É preciso de algo que começa com a letra O. Lembrando, o que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Começa com a letra O. Ouro? Não, é preciso de ordem. Tisto permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E quando acabou de refletir, ele disse:
Essa sua ordem, Senhor Trovões, o senhor tem certeza que ela existe? Eu não acredito. As orelhas do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas, que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tisto na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tisto não foi uma das melhores. O Senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no no senso da realidade. Mas no dia seguinte, vocês adivinharam. No dia seguinte, os jornais de Mirapólvora anunciaram uma verdadeira inundação de volúveis. Os conselhos de Bigode haviam sido tomados ao pé da letra. Arcos cor do céu velavam a feiura dos barracos. Fileiras de gerânios desbruvavam os caminhos de relva. Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada de tão horríveis de se ver, haviam se tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-lo, como se visita um museu. Seus habitantes resolveram, então, aproveitar as circunstâncias. Puseram uma borboleta bem à entrada e cobravam 5 cruzeiros. Apareceram, assim, vários empregos: de guia, de guarda, de fotógrafo e vendedor de cartão postal. Juntaram uma fortuna. Para empregar esse dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício, com 999 apartamentos, muito bonitos, dotado de fogão elétrico, onde os antigos moradores da favela pudessem viver confortavelmente. E como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tisto logo que pôde. Essa das favelas foi de tirar o chapéu. Mas está faltando ali um pouco de perfume. Da outra vez, não esqueça do jasmim. Cresce depressa e é bastante cheiroso. Tisto prometeu, na próxima vez, caprichar bastante. No qual Tisto resolve ajudar o Dr. Milmales. Foi ao visitar o hospital que Tisto ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do senhor papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo e provido de tudo o que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol e as paredes eram brancas e lúcidas. Tisto não achou que o hospital fosse feio. Pelo contrário. No entanto, ele sentiu... Como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste estava ali escondida. O Dr. Milmales, diretor do hospital, via-se logo. Era um homem muito sábio e muito bondoso. Tisto achou que ele se parecia um pouco com o jardineiro Bigode. Um bigode que não tivesse bigode, que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tisto lhe disse o que pensava. A semelhança deve decorrer, respondeu o Dr. Milmales. De Bigode e eu, nós temos uma tarefa parecida. Ele cuida da vida das flores, e eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas é imensamente mais difícil. Tisto logo compreendeu, só de ouvir o Dr. Milmales. Ser médico era travar uma batalha interrupta. De um lado, a doença, sempre entrar no corpo das pessoas. Do outro, a saúde, sempre querendo ir embora. E depois havia 1000 espécies de doenças em uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não pudessem a reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora e ao mesmo tempo atrair a saúde, segurá-la, impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tisto?
Perguntou o Dr. Milmares. Nunca, doutor. Nunca mesmo? Realmente, o doutor não se lembrava de que o tivessem chamado por causa de Tisto. Enquanto Dona Mamãe tinha muitas enxaquecas e o senhor papai sofria às vezes do estômago, o criado Carolo tivera uma bronquite no último inverno. Mas Tisto, nada de nada. Eis um garoto que desde o nascimento não sabia o que era varicela, angina, resfriado. Um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, Dr. Milmares. Ela me interessa muito, disse Tisto. O Dr. Milmares mostrou a Tisto a sala onde se preparava pequenas pílulas cor-de-rosa contra a tosse, pomada amarela contra bolhas e pós branquicentos contra a febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente podia olhar através do corpo de uma pessoa como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com teto de espelho, onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo deveria parecer alegre e feliz, pensava Tisto. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O Dr. Milmares abriu a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui, Tisto. Venha depois até meu escritório. Tisto entrou. Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tisto. Bom dia, respondeu polidamente sem mover a cabeça. Seus olhos estavam pregados no teto. Tisto sentou-se perto da cama, pôs com um chapéu branco sobre os joelhos. O Dr. Milmares me disse que suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina, sempre muito polida. Mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tisto. Porque não tenho lugar nenhum para ir. Pois eu tenho jardim, disse Tisto para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se tivesse um jardim, talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tisto olhou para seu polegar pensando, se o problema é esse... Mas perguntou ainda, você não se aborrece muito nessa cama? Não muito. Fico olhando o teto. Quantos buraquinhos. Flores seria muito melhor, pensou Tisto. E se pôs a chamar interiormente. Papoulas, 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 botões de ouro, margaridas, junquilhos. Sim, exatamente. As sementes entraram pelas janelas. A não ser que Tisto as tenha trazido nos sapatos. Mas em todo caso, daria certo. Mas em todo caso você não se sente infeliz? Para a gente saber ser infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tisto compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto, na cabeça da menina. Ela também estava ficando muito triste. Você recebe visitas? Muitas. De manhã, antes do almoço, arrimando o termômetro, depois vem o Dr. Milmares. Ele é muito bonzinho, conversa comigo e me faz um agrado. A hora do almoço, chega-me uma pílula, depois com a merenda. Entra aí uma injeção que dói. E por fim, vem um moço de branco que acha que minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma para ver se possam se mover. Todos eles dizem que eu vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando no teto, que não me prega mentiras.
Enquanto ela falava, Tisto se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Para essa menina sarar, precisava ela, pensava ele. É preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor, com sua maneira de abrir-se, improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação que recomeça cada manhã. Um dia, ela entreabre um botão, no outro desfralda uma folha mais verde que uma rã, no outro desenrola uma pétala. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tisto não tinha descanso. Pois eu acho que vai sarar, disse ele. Você também acha? Acho sim. Tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem sorte de ter um jardim. O Dr. Milmares esperava Tisto, atrás de sua grande mesa aniquilada, repleta de livros. Então, Tisto, o que foi que você aprendeu? Que sabe de medicina? Aprendi que a medicina não pode quase nada com um coração muito triste. Aprendi que pra gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O Dr. Milmares ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar do direito dos homens, é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a Tisto e pôs uma boa nota em seu caderno. Mas o Dr. Milmares ficou ainda mais espantado no dia seguinte, quando entrou no quarto da menina. Ela sorria. Tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno da mesa de cabeceira. Os cobertores eram um edredom de pervincas. A grama crescia no tapete. E, finalmente, a flor em que Tisto se desvelava, uma esplêndida roseira, que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou botão, e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto, ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a se mover. A vida era boa. Bom, e por hoje é só. Muito obrigado àqueles que assistiram, reassistiram, assistiram pela 15ª vez. Muito obrigado, isso ajuda demais. E como vocês podem ver, esse é o 3º episódio, eu acho que vocês perceberam só assistindo. Se você quiser assistir o primeiro e o segundo, ou então reassistir o primeiro e o segundo, tá lá na Rádio Veloce, no canal do YouTube. Se você lá no YouTube pesquisar Rádio Veloce, você sabe, tem uma playlist com todos os Se Liga na História. Aproveitando, vai lá e se inscreve. Lá tem vários programas que, pode confiar, são tão legais quanto esse. Inclusive o que eu já disse, Lena, do Sábado Letivo, que eu já disse que eu recomendo. Muito obrigado. E tchau! E até o próximo programa!